Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, a palavra de Deus. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, de que o tinha avisado, e se guardou ali, e nenhuma e nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse: não me fazeis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de carros, cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, perde esta gente com cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aleluia, até aqui, amém? Glória a Deus. Preste atenção nessa noite, o que o Espírito de Deus quer falar comigo e com você. Não importa o momento que você esteja passando, não importa a circunstância na sua vida nessa noite, se você compreende e entende que Deus está do seu lado, não há estratégia no inferno, não há estratégia montada pelo inimigo que possa destruir a sua vida, destruir a sua casa. Se você entende que Deus está no controle, que Deus continua no trono, o inimigo pode montar estratégia, arquitetar todo tipo de situações para tentar destruir você e a sua casa, mas se você entende que Deus está do seu lado, está no controle, todas as estratégias levantadas pelo inimigo, todas elas ruirão por terra, porque quem está lutando por mim e está lutando por você é o Deus Todo-Poderoso nessa noite. Eu contei e li aqui para você nessa noite um texto que vai mostrar um cenário de crise. O reino da Síria faz guerra contra Israel. Só que dentro desse contexto de guerra, eu quero levantar algumas palavras aqui para a nossa reflexão nessa noite. Dentro desse contexto de guerra, havia um homem de Deus naquele cenário. Havia um homem de discernimento em Israel. Deixa eu já perguntar para você nessa noite: você é esse homem na sua casa? Você é essa mulher na sua casa de discernimento espiritual? Você anda discernindo os planos do inimigo no mundo espiritual? Você está ouvindo a voz de Deus para entender o que está acontecendo ao redor no mundo do espírito, para saber o que está acontecendo? O exército da Síria e o seu rei estavam arquitetando contra Israel. Mas lá em Israel tinha um homem cheio do Espírito de Deus, um profeta chamado Eliseu, que estava em constante intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus a respeito da sua vida, a respeito da sua família, a respeito do seu povo, a respeito daqueles que estavam ao seu redor. E lá no reino da Síria, o rei da Síria estava no seu quarto, na sua câmara de dormir, traçando, fazendo planos, arquitetando, macumunando o que ele poderia fazer para destruir Israel, para matar Israel, para perseguir Israel. Enquanto o inimigo fazia planos no seu quarto, na sua câmara secreta, lá em Israel, Deus revelava para o seu servo, para o seu filho, toda a arquitetação das trevas que estava sendo feita no outro país por um rei. Quando estamos acordados espiritualmente, irmão, preste atenção nisso. Quando você está acordado espiritualmente,
Deus faz você discernir coisas do mundo espiritual, arquitetações que estão fazendo contra você a sua casa. Esse cenário que eu quero mostrar para você aqui é um cenário de guerra. Palavras que estão dentro desse contexto que eu li para você do texto de 2 Reis, palavras como guerra, emboscada, armadilhas, estratégias malignas, trama, cerco, conspiração, maldade, destruição, morte, tudo está dentro desse pacote. Era isso que o rei da Síria queria e se organizava para enfrentar Israel. Mas lá em Israel tinha alguém que tinha uma percepção espiritual diferenciada. Uma percepção espiritual que não o deixava ficar fora, não o deixava ficar sem entendimento. Ele sabia o que estava acontecendo, porque ele estava ligado no céu. Tem alguém ligado no céu aqui nessa noite? Tem alguém ligado aqui no Espírito de Deus? E a Bíblia diz que o rei de Israel, o rei da Síria, aqui não é mencionado o seu nome, um pouco adiante vai dizer o rei Ben-Hadad, mas num outro momento, ele planejava amontar cercos e emboscadas para pegar Israel, mas Deus mostrava para o profeta lá em Dotã, e o profeta ia e avisava o rei de Israel: rei, meu senhor, não passe por aqui, não passe por ali, não passe por lá, e não passe por aqui também, porque ali está o exército do inimigo. Então o rei guardava, diz o texto diz aqui no versículo 9, o profeta disse: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de passar por tal e tal lugar, porque os sírios desceram ali. Guarda-te de passar por aqui e por ali, porque ali tem cilada, ali tem emboscada, ali tem coisa ruim contra a sua vida, não passe por lá. O que o rei de Israel fez? Com sabedoria ele disse: realmente eu não vou passar por lá, eu vou confiar na voz de Deus, eu vou confiar na voz desse homem de Deus. E ele se guardou, irmão, ele se guardou de passar por aqueles lugares, porque o inimigo estava à espreita para matar, roubar e destruir, porque é isso que ele faz. O rei não passou por ali, ele se guardou, e a Bíblia diz no versículo 10 que ele se guardou ali nenhuma nem duas vezes. Preste atenção, irmão. O inimigo, ele monta várias ciladas, vários cercos contra mim e contra você. E ele não faz só uma vez não, ele faz uma, faz duas, faz três, até ele tentar pegar eu e você numa emboscada. Mas como havia um homem de Deus naquele cenário, eu vou dizer de novo: você tem que ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus na sua casa, para discernir o mundo espiritual. Então o rei se guardou ali, não passou por aqueles lugares. Eu me lembro da tentação de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 13 diz: acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O diabo tentou, lembra, 40 dias Jesus no deserto? E aí Jesus é tentado ao término dos seus 40 dias de tentação. As três tentações do corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que Jesus resistiu à tentação e o diabo se ausentou dele. Não conseguiu, mas se ausentou dele por algum tempo. Significa que ele voltaria novamente. Ele é assim, irmão. Ele vai, ele volta. Ele vai e ele volta. E aí, como que eu e você estamos? Nós precisamos estar de pé quando ele voltar, porque quando ele voltar e encontrar eu e você de pé, ele vai bater de frente com o grandão da Galileia, ele vai bater de frente com o rei dos reis, com o leão da tribo de Judá. Aleluia. Assim o exército da Síria ia uma vez, ia duas vezes, e o rei de Israel se guardava uma vez, se guardava duas vezes, se guardava três vezes, para que não caísse naquelas ciladas. A Bíblia diz, e esse é o cenário do dia mau, Efésios capítulo 6, versículo 11, diz que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas astutas do diabo, porque a palavra de Deus diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, os príncipes das trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, o versículo 13 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha aqui, irmão, no dia mau, e esse era o dia mau para Eliseu, esse era o dia mau para Geazi, esse era o dia mau para Israel, para o rei de Israel. O dia mau chega muitas vezes, só que quando o dia mau chega, e vem com as suas circunstâncias adversas,
Eu e você devemos estar revestidos, diz a Bíblia, revestidos com a armadura celestial. O dia mau vai chegar, as trevas vêm, tudo vem, mas se você está revestido, irmão, não haverá espaço para o mal. A vitória é contigo, Deus é contigo, a unção é contigo. Aleluia. A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistência no dia mau. Talvez você esteja hoje, agora, nesse momento que eu te falo, passando pelo dia mau. Passando pelo dia mau, entenda que o dia mau fala de trama, fala de traição, fala de perseguição, fala de estratégias que tentam matar, destruir. O dia mau vem junto com esse pacote de tentação contra a sua vida e a minha vida. Ele vem, mas se nós estamos guardados, revestidos do Senhor, estamos resistindo. O que o soldado faz? O soldado veste o seu aparamento, coloca as suas armas, coloca a sua vestimenta e ele se põe de prontidão. Ele se põe a resistir o inimigo. E é nesse lugar que Deus levantou eu e você, para resistirmos ao inimigo e darmos lugar ao Senhor, darmos lugar ao Espírito de Deus. O rei da Síria estava tentando colocar um laço, e o Salmo 91, verso 3 diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro, pastor? O laço do passarinheiro, muitos que caçam o passarinho, eles colocam aquelas redes nas matas, com uma malha muito fininha, e os passarinhos voando rápido, eles não veem aquela malha, e eles caem naquela malha, naquela rede, e ali eles são presos e vão por uma gaiola. E é isso que o inimigo tenta fazer. Ele tenta prender a vida de muita gente e colocar numa gaiola, colocar em sujeição, colocar em prisão espiritual, colocar em prisão física muitas vezes. É isso que ele tenta fazer. O laço do passarinheiro é esse. É isso que o rei da Síria estava tentando fazer com Israel, montar um laço ali para pegar todo Israel desprevenido. Mas eu e você, como o profeta Eliseu, não estava desprevenido. Ele estava em comunhão com o céu, ele estava em comunhão com o Espírito de Deus. Irmão, entenda que você não pode andar desprevenido, espiritualmente dizendo. Precisamos estar acordados no reino do Espírito. De vez em quando estamos dormindo lá na nossa cama, escutamos a voz de Deus. Não é pelo ouvido físico não, irmão, é pelo ouvido espiritual, porque estamos acordados espiritualmente. Estamos dormindo no corpo, na carne, mas espiritualmente estamos ouvindo o céu. Aleluia! Quem está acordado espiritualmente, de vez em quando escuta algumas coisas celestiais, de vez em quando escuta a voz de anjo, de vez em quando escuta a voz do Senhor no seu ouvido espiritual. Aleluia! Israel se guardou, o rei foi obediente à palavra de Deus, irmão. Ser obediente à palavra de Deus te guarda do laço, te livra do laço, te livra dessa circunstância que tenta te prender. Quando você é obediente à palavra de Deus, você recebe o livramento do Senhor. Quando você obedece à palavra do Senhor, Deus livra você dessas circunstâncias que tentam prender a sua vida. O rei obedeceu à voz do Senhor e Deus guardou a vida dele daquela emboscada dos sírios. Mas o que acontece? O rei sírio não se contentou com o cenário. Ele achou que havia uma conspiração. Deve ter algum soldado aqui no nosso meio que está conspirando contra o reino, que está contando os meus planos lá para o rei de Israel. Eu preciso saber quem é o soldado que está sendo o X9. É X9? É o X9. Aquele que entrega, aquele que conta, aquele que faz a fofoca. Há uma conspiração aqui, eu preciso saber quem é o fofoqueiro. Não tem fofoqueiro, tem o verdadeiro que está contando as suas mentiras, os seus enganos e as suas trapaças para o servo de Deus. É o Espírito de Deus que está vendo o mal que o inimigo está projetando e está contando para o seu filho, para guardá-lo. Aí um dos servos disse: não, Senhor, não tem nenhum soldado, nem aqui um aliado nosso que está conspirando contra o reino, não. É que lá em Israel, ó rei, lá tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que o Senhor fala lá na sua cama de dormir, no seu quarto, o
profeta escuta lá na casa dele. Como é que pode isso, irmão? Como é que pode isso? O diabo está tramando lá do outro lado, e Deus está contando para você do lado de cá: não vai por aqui, filho, não vai por ali, não passa por lá, não passa por ali, não toma essa decisão, não faz desse jeito, não escolhe dessa maneira. Isso aí foi o inimigo que fez para você cair, foi o inimigo que fez para prender você, foi o inimigo que fez para derrubar você. Não passe por aqui. Olha o cuidado do Senhor. E tinha alguém lá no reinado do rei da Síria dizendo: olha, tem alguém lá que está contando tudo para o rei. Esse que está contando para o rei é um homem de Deus, é um homem de Deus. Eu vou perguntar de novo: você é esse homem de Deus na sua casa? Você é essa mulher de Deus na sua casa? Aleluia. O rei, não contente com isso, o que ele fez? Vamos fazer o seguinte então: vai lá e manda buscá-lo, manda trazê-lo. Vamos quebrar esse elo, vamos quebrar essa aliança, vamos quebrar essa voz, vamos quebrar essa revelação, vamos quebrar. Eu preciso acabar com isso, porque o meu intuito é matar, roubar e destruir. Só que enquanto o rei tramava, pegaram o profeta, pegaram Eliseu. A Bíblia diz que ele envia um exército de noite, diz o texto. Olha só, irmão, os detalhes. O exército, o grande exército da Síria, foi de noite para Dotã e cercou a cidade. E o profeta está tranquilo na casa dele, porque o homem de Deus e mulher de Deus que tem visão espiritual não se desespera, sabe que Deus está no controle, sabe que Deus está no controle. E o exército cerca a cidade. Mas aí, irmão, olha só o que diz o versículo 15 da palavra de Deus. O exército cerca a cidade. Pela manhãzinha, Geazi, o servo do profeta Eliseu, levanta-se, bem de manhãzinha, de madrugadinha. E o versículo 15 diz assim: o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ai, meu Senhor, o que faremos? Sabe aquele dia, irmão, o dia mau, quando você acorda e você se depara com um diagnóstico não favorável, quando você olha para o cenário de fora e você fala: meu Deus, está tudo acabado. Quando você recebe a notícia que você não queria e você fala: agora já era. Quando você acorda e as notícias que batem à sua porta não são tão agradáveis. Quando os seus olhos naturais olham e você contempla um exército furioso que veio justamente para fazer o mal. Aleluia. Aí Geazi vai dizer: ai, meu Senhor, o que faremos agora? O que faremos agora diante dessa circunstância? Eu quero conjecturar e aplicar nessa noite essa palavra. O que faremos agora diante dessa enfermidade? O que faremos agora diante dessa porta fechada? O que faremos agora diante dessa crise? O que faremos agora diante dessa perseguição, dessa tentação, dessa dor? O que faremos agora? Essa pergunta, irmão, é de quem não está ouvindo o céu. Essa pergunta, esse desespero, é de quem não está ouvindo as coisas do alto. Essa pergunta é de quem não tem comunhão ainda com as coisas celestiais, com o Espírito de Deus. Do outro lado está Eliseu, o profeta. O seu servo abre a porta e vê o exército. Eliseu está quieto, irmão, está tranquilo. Quando Eliseu escuta essa palavra, chega à porta, ele olha, ele vê o mesmo cenário que Geazi vê. Ele vê o mesmo cenário, o exército, ele vê toda aquela crise, tudo instalado, aquela circunstância. Mas a resposta de Eliseu é diferente da resposta de Geazi. Versículo 16 diz assim: e ele disse: não temas, não temas. Eu vou repetir. Eliseu disse: não temas. Aleluia. Ele disse: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí a Bíblia diz: e orou Eliseu. A primeira vez que Eliseu vai orar no texto, 3 vezes ele ora nesse momento. Essa é a primeira vez. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia.
quando Eliseu ora ao Senhor e diz assim: Senhor, eu te peço, abre os olhos do moço. Mas o moço não estava com os olhos abertos? Sim, os olhos físicos estavam abertos, mas a oração de Eliseu é: Senhor, abre os olhos espirituais dele para que ele possa ver o que eu estou vendo. E quando Eliseu acaba de orar, os olhos espirituais são abertos e Geazi vê sobre um monte, acima do exército da Síria, no monte ao redor do exército da Síria, ele vê carros e cavalos de fogo. O exército de Deus estava ali, a presença do céu estava ali, a presença angelical estava ali. Irmão, essa é a diferença de você ter uma comunhão com o Senhor, de você entender que Deus está no controle, mesmo na sua circunstância mais difícil, mesmo quando você diz assim: acabou, isso aqui não tem mais jeito, mesmo quando essa circunstância diz para você: já era, o seu relatório não é o mesmo, você vai dizer: não acabou ainda, eu estou vendo os seres celestiais, eu estou vendo o céu se mover a meu respeito, eu estou vendo Deus se mover a respeito dessas circunstâncias. Não acabou aqui, já vou dizer para você nessa noite: não acabou aí, Deus está no controle. Não acaba aqui nessa noite, Deus está no controle. Não termina desse jeito, Deus vai mudar essa história. Não termina dessa forma, Deus vai virar esse cativeiro, Deus vai tirar de baixo, vai colocar em cima. Aleluia. Os olhos de Geazi são abertos e ele contempla o grande exército celestial que estava ali. Irmão, esse Deus é tão tremendo. Esse Deus abre os olhos espirituais e fecha olhos físicos. Eliseu vai orar uma segunda vez e ele diz assim: Senhor, te peço, fere-te os olhos dos soldados para que não vejam. E na mesma hora o Senhor cegou o exército da Síria, e todo o exército que estava ali ficou cego e não conseguiu ver mais. Aleluia. O que Deus está fazendo nessa noite? Deus está confundindo os teus inimigos, Deus está confundindo aqueles que estão perseguindo você, Deus está confundindo todas essas tramas que vêm da parte do mal contra a sua vida e a sua casa. Deus está cegando todos aqueles que tentam contra você e a sua casa. Eliseu disse: eu te peço, fere os olhos para que eles não vejam. Deus abriu o olho do servo e fechou o olho do inimigo. Irmão, o inimigo ficou embaraçado. E assim que o inimigo vai ficar comigo, com você, embaraçado, ele não vai ter vez na sua casa, não vai ter vez na sua alma, no seu espírito. Eliseu chamou esse exército e diz: olha, o homem que vocês procuram não está aqui, vou levar vocês a eles. E Eliseu conduziu um exército todo, cego, sem poder ver. Texto lá no hebraico diz que é como se eles ficassem atordoados, eles não compreendiam o que estava acontecendo. Eliseu os conduziu até Samaria, até o palácio do rei, entregou na mão do rei de Israel. O rei de Israel disse: vamos matá-los, vamos destruí-los. E aí Eliseu disse: não, nós não vamos fazer isso com um prisioneiro de guerra. Dá pão e água para ele e libera ele. Aleluia. Irmão, entenda uma coisa: o que aconteceu aqui com eles foi uma vitória tão sobrenatural. E eu quero profetizar isso na sua vida e na sua casa nessa noite. A vitória sobre você será uma vitória tão sobrenatural. Essa vitória foi tão grande, irmão, que ela veio do reino do espírito para o reino físico. Essa vitória foi tão grande que eles reinaram espiritualmente, e isso também fala de uma vitória na moral. Por quê? Porque eles não lutaram com armas, não precisou Israel levantar uma espada. Tudo foi pela oração. E eu já quero dizer para você, irmão, se não for pela oração, não vai ser de outra forma. Ou é pela oração e pela comunhão com o Espírito, ou não vai ser de outro jeito. Porque a Bíblia diz: não é pela força, mas é pelo meu Espírito. Eliseu vai orar uma terceira vez, e ele pede: Senhor, devolva a visão para eles. E quando eles receberam a visão, eles estavam diante do rei de Israel, cercados por Israel. Irmão, isso é tão poderoso que se cumpre o Salmo 23. O Salmo 23 fala que Deus, que você se assentaria com seus inimigos à mesa. Abra sua Bíblia lá no Salmo 23.
Lê comigo esse versículo. Vamos ler todo, porque o salmo é tremendo. Vamos ler todo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus prepara uma mesa diante dos inimigos, irmão, para honrar você e para mostrar para eles que Ele é com você, que Ele está com você, que aqueles que se levantam contra você, ou eles se rendem a Deus, ou eles estão perdidos. E todo o exército da Síria estava lá com os olhos abertos diante do rei de Israel, comendo pão na mesa do rei. Israel estava pagando o mal com o bem, e é o que Jesus nos ensinou. Pagando o mal com o bem. Não, Senhor, dá pão e água para eles e libera eles. E por causa disso a Síria não buscou mais em guerras contra Israel, porque eles foram livres. Aleluia. Entende, irmão, nessa noite, que essa circunstância que veio sobre a sua vida vai demonstrar o poder do Todo-Poderoso, que está no controle, que não perdeu o controle. Nessa noite Deus vai abrir alguns olhos espirituais desse lugar. Deus vai abrir a sua visão para mostrar para você que não consegue ver além das circunstâncias, que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ah, pastor, mas o dia mal chegou, eu estou vivendo as circunstâncias. Mas a Bíblia diz que eu e você não devemos viver por vista, devemos viver por fé. Aleluia. Porque se nós ficarmos parados na nossa vista, irmão, na nossa visão, a gente não caminha. A gente vive prostrado, vive desanimado. Se a gente para na circunstância, a circunstância nos vence. Mas se eu estou vivendo por fé, eu estou olhando por cima das circunstâncias dessa noite. O Espírito de Deus abre a minha visão e a sua visão para ver além. Aleluia! Para ver o impossível, para crer no impossível e para ver o invisível nessa noite. Tem muita gente dizendo: ai, meu Senhor, e agora? O que vai acontecer? Deixa eu dizer para você o que vai acontecer. Deus vai bradar a vitória sobre a sua casa. Deus vai bradar a vitória sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Talvez você entrou aqui com circunstâncias adversas e disse assim: eu não tenho como resolver isso. Talvez você não tenha mesmo, porque Geazi e Eliseu não tinham como resolver todo o exército cercando a cidade. Mas com a visão aberta, irmão, e é assim que nós devemos caminhar, com a visão aberta, a visão espiritual aberta, para compreender o que está acontecendo no mundo espiritual. O mundo espiritual reflete no mundo físico. Acontece aqui primeiro, para depois acontecer aqui. E a gente pensa que acontece aqui para acontecer lá. Não, primeiro acontece lá, irmão. E o resultado dos acontecimentos celestiais se dão no físico. Por isso que eu e vocês nós temos que estar atentos com o céu. Ouvido espiritual aberto e visão espiritual aberta para ver o mundo espiritual. Aleluia. Tem muita gente olhando para o inimigo. Tem muita gente desistindo e dizendo: agora já era. Mas tem muitos que estão olhando, já era nada. Eu estou vendo o exército de Deus. Eu estou vendo cavalo de fogo, carro de fogo. Eu estou vendo um exército celestial. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, essa é a percepção minha e sua. Nada pode mudar isso. Muitas vezes a gente sim não se atenta para as coisas espirituais, a gente vai deixando passar. E aí quando a circunstância vem, a gente vai dizer assim: e agora? O que a gente vai fazer? E agora diante disso, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, irmão?
é dobrar o nosso joelho, é buscar o Senhor, é levantar a nossa cabeça e pedir a visão espiritual, porque nós não vamos andar confundidos na terra. O Espírito Santo já nos encheu para vivermos uma nova vida e um novo propósito na terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! A vitória de Israel foi uma vitória sem vingança, irmão. Preste atenção nisso. Quando os inimigos vão e os seus olhos são abertos diante do rei de Israel, o rei disse: vamos matá-los. O profeta disse: não, dá pão e água para eles, eles vão saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmão. Essa é a vitória sem vingança. Amém? Tem gente perseguindo você, tem gente perseguindo a sua casa. Deus vai fazer você ser vitorioso e vitoriosa sem vingança. Amém? Estão fazendo mal para você, você vai pagar com o bem. Isso é vitória sem vingança. Essa é a vitória da graça, a vitória do Evangelho. Deus vai fazer você triunfar, e esses inimigos vão sentar na mesa com vocês, vão saber que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, e que existe um cuidado tão sobrenatural com você e com a sua casa, que eles vão se espantar. Como assim? Como? Depois de tudo isso, ele ainda está de pé, ele ainda está de pé. Sim, está de pé, porque Deus é com você, Deus é com a sua casa, Deus está contigo. Aleluia. Mas já às vezes se desesperou até ele ver, irmão, até os seus olhos abrirem. Pode ser que você ainda está desesperado, mas nessa noite os seus olhos se abrirão e você vai ver que Ele está no trono. Você vai ver que Ele está no controle. Aleluia, Jesus. A gente, irmão, muitas vezes deixamos os nossos sentimentos, deixamos a nossa alma falar mais alto. E quando a nossa alma fala mais alto, o espírito fica sufocado, nos enfraquecemos. Mas quando deixamos o Espírito Santo falar no nosso espírito, na nossa consciência, aleluia, Deus nos coloca no alto, irmão, e passamos a ter uma visão triunfante nas circunstâncias. Mesmo na circunstância, pode ser qual ela for, seja qual for a circunstância, Deus nos faz reinar, nos faz superar, nos faz sobrepujar todas as circunstâncias. Eu quero ler um texto para você que está no Salmo 121, verso 1, 2, 7 e 8, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará o teu pé vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse salmo fala dos peregrinos que vinham distantes para ir adorar o Senhor no templo em Jerusalém. Vinham das suas localidades distantes para adorar o Senhor. Então eles levantavam seus olhos para aqueles montes e diziam: eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Porque nessa viagem de longe, até chegar no templo, eles corriam o risco de salteadores, de ladrões, circunstâncias adversas. Então eles iam orando e cantando, e levantando os seus olhos para as montanhas, e dizendo: do alto vem o meu socorro, vem do Senhor, Ele que me guarda, Ele que me protege, Ele que me cobre. É esse mesmo Senhor que está aqui nessa noite, aleluia. Se levantaram contra a sua casa, se levantaram contra a sua família, mas Deus está no controle. Essas armadilhas estão caindo por terra nessa noite. Confie na proteção do Senhor, irmão, no livramento. Essa palavra fala de livramento, amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Peço nessa noite, como Eliseu, que Deus abra os seus olhos espirituais. Essa visão vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer toda a diferença na sua casa, no seu coração nessa noite. Estamos buscando o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, que Ele se manifeste, como foi falado nessa noite. O reino de Deus se manifeste sobre a sua vida espiritual.